Há um elemento, irmãos, que você percebe um processo muito claro dentro da história de Abraão. Um deles é o caráter de que, ao crer no Senhor, ele creu no Evangelho de Cristo, ele foi selado, ele e sua casa, com o sinal do pacto, como podemos ver no capítulo 17, e posteriormente você vai perceber um modelo de vida distinto, um comportamento distinto de onde ele veio. Lembre-se que, nas palavras de Josué, no capítulo 24, descrevendo acerca da fidelidade de Deus para com Israel, ele se lembra de um detalhe importante. Ele diz: lembre-se que os nossos pais adoraram aos falsos deuses além no Eufrates, e eles adoravam ídolos e falsos deuses. Então lembre-se que a adoração e aquilo que eles criam produzia um modo de vida muito claro. E esse poder do Evangelho, a autoridade do nosso Senhor em nos libertar da escravidão, é para que possamos viver para a glória dele em todos os aspectos. Então, ele nos concede a graça de crermos no Evangelho, ele nos sela com o sinal do pacto e ele nos dá o seu Espírito para vivermos segundo a sua palavra, como ela é revelada nas Sagradas Escrituras. E a primeira coisa que eu queria que nós notássemos aqui, dentre os pontos que vamos trabalhar essa noite, é, primeiro, preste atenção no caráter da comunhão entre Deus e os homens, irmãos, na história de Abraão. Perceba como os homens, eles tinham uma intimidade com Deus no período de Abraão. E perceba como que a graça que foi revelada a eles e o pacto que foi estabelecido com ele e os seus, se manifesta de tal modo que aqueles, não apenas Abraão, mas os seus, começam agora a ter vida de comunhão, de oração e de dependência do Deus invisível. Do Deus invisível. Imagine a mente mais esclarecida entre os pagãos da época. Imagine isso, irmãos. Quem é o Deus mais exaltado no meio deles? Para eles, independente do que eles saibam, ainda é um Deus desconhecido. É um Deus que se levanta contra os homens, é um Deus invisível, obscuro, um Deus silencioso, um Deus que não fala. Mas aqui, na história de Abraão, Deus aparece a ele, Deus fala com ele, literalmente, e com os seus, e eles falam com Deus, como um homem fala com seu próprio amigo, como os filhos falam com seu pai. O efeito dessa graça poderosa faz com que você perceba uma comunhão entre Deus e esses homens, de modo a chamar a nossa atenção. Imagine nessas figuras impressionantes aqui, irmãos, no livro de Gênesis. Imagine essas figuras que você encontra dentro da própria estrutura do texto que nós acabamos de começar a analisar. E preste atenção, por favor, em alguns desses elementos que vão ser estabelecidos na sequência da nossa exposição. Primeira coisa, ainda nesse tópico que trata dessa comunhão com o próprio Senhor. Lembre-se, voltando, sem desmarcar o texto de Gênesis 24, você voltando lá para o texto de Gênesis, no capítulo 12, que lemos hoje pela manhã, preste bem atenção, irmãos, como que você vai perceber no verso 7 e 8, dizendo: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Que coisa, irmãos. O que eu tenho imediatamente após essa salvação, ele crer nesse evangelho, né? Ele passa agora a viver numa profunda comunhão com Deus, adoração e vida
de piedade, como podemos ver na sequência da própria história. Em dois outros períodos somente na história da Escritura Sagrada, irmãos, nós podemos ver alguma coisa parecida, não é? Que podemos chamar que é algo maravilhoso e especial, como aconteceu entre Abraão e o próprio Senhor. Isso acontece antes da queda, quando o homem poderia ouvir a voz do Senhor Deus andando no jardim na viração do dia, e poderia falar com ele e ouvi-lo sem medo e sem temor. Isso também nós podemos pensar, irmãos, gloriosamente acerca do Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, quando ele ressurge dentre os mortos, quando ele pega as testemunhas escolhidas, ele come e bebe com eles, depois dele ter ressuscitado dentre os mortos. Você percebe que sempre onde há uma íntima relação, há um processo claro de comunhão, tanto antes da queda, quando Cristo ressurge dentre os mortos, ele se assenta, ele come e bebe com os discípulos que ele se revelou naquele contexto, irmãos. Ora, você vai lembrar das palavras muito claras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo na ressurreição, quando Maria se aproxima dele, ele diz: não me toque, porque ainda não ascendi ao meu Pai, não subi para o meu Pai. Quem és tu? Como se chama? Ele diz: eu sou o Senhor. Tomé disse, ao ver Jesus Cristo, Senhor meu e Deus meu, e ele ali se curvou diante dele e o adorou. Todas as vezes em que há conhecimento de Deus, o reflexo é curvar-se, adorá-lo, buscá-lo e reconhecê-lo. O período que segue, irmãos, o período patriarcal, parece que Deus ele vai de algum momento, de alguma forma, ele vai se retirar um pouco. Somente profetas e sacerdotes poderiam se aproximar dele imediatamente e receber direta comunicação dele. Mas no caso de Abraão e sua casa, era algo impressionante. Ele, os seus filhos e os seus servos se aproximavam de Deus em oração, falavam com ele em oração. Tem coisas que nem os profetas poderiam ouvir. Há uma passagem, irmãos, no livro de Números, que o próprio Deus é representado, não é, como aquele que se coloca como alguém que e descreve como alguém que é maior do que os próprios profetas, e ele é aquele que fala e que nem os profetas podem ouvir. Olha que coisa interessante. E o Senhor diz: aqueles a quem eu quero fazer conhecida a minha vontade, eu me revelarei a ele. Se há profeta entre vós, eu, Senhor, me farei conhecido deles em visão. Lembre-se, quando ele disse isso em Números, no capítulo 12, ele fazia referência à distinção entre Moisés e os outros profetas, quando ele disse: se há profeta no meio de vós, eu falo com eles por meio de sonhos e visões, mas o meu servo Moisés, eu falo boca a boca, face a face. É um outro momento, uma outra relação que aponta literalmente para Cristo. E esse Abraão, Deus falava com ele boca a boca. Deus falava, Deus apareceu a ele dessa maneira, como nós podemos ver na própria história revelada nas Sagradas Escrituras. Abraão, podemos dizer, era como Moisés, irmãos. Deus falava com ele boca a boca, de modo claro, como podemos ver nas Sagradas Escrituras, como Deus nos mostra claramente. Abraão era o pai e o padrão de todos aqueles que creem. Lembre-se perfeitamente nesse princípio. Ele é o pai e o padrão de todos aqueles que confiam no seu próprio nome, no Senhor, o nosso Redentor. Perceba ainda, irmãos,
um relacionamento gracioso de comunhão com Deus, subsistindo, embora, lembre-se, você vai ter graus diferentes nos casos de Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Você vai encontrar ainda essa mesma relação, mas ainda não tão forte como o caso de Abraão. Podemos dizer que na igreja do Antigo Testamento, em resumo, como revelado no tempo dos patriarcas, nós podemos encontrar o verdadeiro espírito do evangelho que foi pregado a Abraão antecipadamente. Nós podemos ver a substância do sacerdócio do Novo Testamento, com esse acesso direto a Deus, onde ele fala diretamente com Deus, onde nós podemos ver o seu servo, o servo que está na sua casa, no capítulo 24, ele se dirige a Deus, ó Deus, ó Senhor, ele vai diretamente a Ele, como quem tem acesso a Ele. Isso aqui, irmãos, é manifestação direta de um princípio que com toda clareza se manifestará, com todo o poder e força, quando Cristo vier no Novo Testamento e a sua igreja no Novo Testamento for estabelecida. Ainda você vai perceber que não era apenas uma oração. Por exemplo, há um detalhe que podemos dizer ainda, irmãos, eles oravam com liberdade, eles intercediam com confiança de uma criança, de um filho diante do seu pai, e de modo reverente. Eles falam tão direto a Deus como se fosse o seu próprio pai, mas falam com tanto temor e reverência. Eles conjugam as mesmas verdades que serão muito manifestadas na sequência da história. É como podemos dizer, irmãos, aqui é o nascer do sol, podemos dizer assim, do dia do Evangelho. As nuvens de pecado vieram sobre o mundo, a incredulidade caíram sobre os filhos de Abraão, mas a luz dos céus nunca passou. Preste atenção nisso, irmãos, ela nunca deixou os filhos da promessa, como a história claramente nos ensina. Nós podemos olhar para o futuro, né? No dia da plenitude da glória, no dia de Cristo. Lembre-se, Abraão, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, ele viu o meu dia e se alegrou. Ele olhou para aquele dia e se alegrou. Ele viu de longe, irmãos, ele viu de longe. E pela primeira vez foi dada a visão a Abraão de que ele tinha um nome. Sabe qual era o nome que ele tinha? Amigo de Deus. Os profetas necessariamente não tinham essa característica, eram amigos de Deus. Abraão recebe um título, amigo de Deus. O servo não sabe o que o Senhor fará, mas eu te chamei de meu amigo. Eu te chamei literalmente daquele que é o meu amigo. Se tu és o meu amigo, você fará as coisas que eu te ordeno. Lá em João capítulo 15, verso 13 em diante. Se tu és o meu amigo, farás as coisas que eu te ordeno. Ele é amigo, ele tem acesso, e ele viverá a vida em submissão a Deus, como é requerido de todo aquele que pertence à igreja do Senhor. Comunhão inequívoca. Adora ao Deus verdadeiro, cultua ao Senhor, busca a sua presença. O Senhor revela a ele a sua vontade, o Senhor diz, e o profeta Isaías vai dizer isso, literalmente, Abraão, amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. E aqui eu quero então ir para o segundo ponto, nesse aspecto, irmãos, olhando para essa estrutura. Segundo ponto, note primeiro alguns frutos do Evangelho que foram pregados, esse Evangelho foi pregado a Abraão e foi manifestado literalmente na igreja que era a sua casa.
Perceba, os frutos desse evangelho esse que foi pregado diretamente a Abraão, e você vai ver a fé de Abraão e os frutos disso na sua própria casa, na sua própria família. A comunhão com Deus, que nós já tratamos um pouco antes, irmãos, que nós podemos ver exemplificada na história de Abraão e com aqueles que tinham comunhão com ele, por meio da fé e da obediência, tem um resultado muito grande. Eles viviam uma vida justa e reta diante do Senhor. A promessa central do pacto é: eu serei o teu Deus e tu serás meu povo. E aí esse pacto foi selado por meio da circuncisão e foi literalmente cumprido como, irmãos, eles viveriam segundo aquilo que Deus é. Deus é puro e aqueles que são seus viveriam uma vida pura. Nós reconhecemos e podemos reconhecer sem dúvida que o espírito de Abraão, aquele Abraão que creu no Senhor, ele obedeceu ao Senhor. Como é que eu posso ver isso, irmãos? Em pessoas que estão perto dele. E aqui eu me volto para o capítulo 24, com Eliezer, que recebe uma ordem de Abraão. Irmãos, uma ordem de Abraão. Essa ordem para que ele vá buscar uma esposa para o seu filho. E você não vai encontrar aqui um princípio, ele diz assim: olha, você chega, você vai orar, você faz isso. Ele diz: você vai buscar uma esposa da casa dos meus pais e vai trazê-la para se casar com o meu filho. Essa era a promessa, e era essa a ordem. E esse foi o voto que eles fizeram. E houve um juramento entre eles ali. Ele sai para cumprir a vontade do seu Senhor, todos os termos estabelecidos, tudo o que era para ser feito. E quando ele chega no determinado lugar, irmãos, ele tem a liberdade de dizer, verso 12: ó Senhor Deus, Deus de meu Senhor Abraão. Irmãos, era esse Abraão que instruía os seus servos. Lembre-se que o sinal do pacto não era apenas para ele, mas também para os da sua casa. Mas não era um sinal externo, simplesmente. Esses homens aprendiam a orar. Eles conheceram um Deus invisível, que era adorado como ele é, em espírito e em verdade, e ele era buscado como quem tem poder para cumprir as promessas. Deus disse que a descendência seria no nome do filho. Então ele vai buscar uma esposa para o filho. E como é que ele vai? Ele vai buscar o Deus que fez a promessa. Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te. Um amigo reverentemente buscando ao Senhor. Um acesso impressionante diante do trono da graça, com reverência e temor. Senhor do meu Deus, de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. O Senhor ouve a oração dele, irmãos. No versículo 23 a 25 do mesmo capítulo 24, ele diz: ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique, eu e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Ele ouviu as minhas súplicas. Que, irmãos, não tem nada mais glorioso na vida de um homem do que ver os seus filhos buscando a Deus. Talvez não terá dia mais doce na alma de um homem de Deus do que encontrar os seus filhos de joelho, suplicando o favor do Senhor.
que quando na luta e na crise da vida, eles sabem a quem recorrer, porque aprenderam com seu pai. Abraão os instruiu dessa maneira, literalmente, irmãos. Mas não para aí no verso 26, no 27 ele diz: e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, veja que conexão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Ele me conduziu à pessoa que ele havia escolhido. Os frutos desse evangelho, irmãos, que foram pregados a Abraão, esse evangelho que foi proclamado a Abraão, é manifestado na vida dele, ele adora a Deus, e é manifestado nos seus, na casa dele, na igreja que Deus lhe concedeu. Os seus filhos buscam a Deus, literalmente, como a Escritura nos ensinam aqui. Mas ainda nos chama a atenção, irmãos, no próprio livro de Gênesis, ainda você vai encontrar no mesmo capítulo 24, num texto que lemos lá na frente, o próprio Isaac, como o texto diz no verso 63, saíra Isaac a meditar no campo. Perceba, eu tenho uma ordem dada por Abraão para buscar a esposa para o filho dele. Você tem isso regado diante da ordem e da declaração de que Deus faria isso, a confiança na promessa de Deus, e isso leva à presença de Deus em oração, dizendo: a tua bondade para com o meu Senhor será manifestada, ó Deus, cumpre a tua vontade, mostra-me aquela que será a esposa do meu Senhor, e o Senhor vai guiá-lo. Agora, quando ela vem, a imagem é impressionante, irmãos. Isaac está no campo meditando. O filho dele está meditando. Thomas Boston comenta, ele tem um sermão nesse versículo, irmãos, só nesse versículo. É glorioso o sermão nesse versículo, onde ele vai tratar sobre a doutrina da meditação. E um dos pontos que ele coloca é precioso. Ele diz assim: por que ele está meditando agora? Veja o versículo, irmãos, como ele aprende com o pai até a trabalhar. Diz ele: saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, ele diz, ele vai, irmãos, depois do seu horário de trabalho, depois de cumprir as suas obrigações, no final do dia, ele vai buscar o Senhor, ele cumpre a sua obrigação e vai meditar. Mas ele diz mais, ele sabe que o servo foi buscar uma esposa para ele, e ele vai meditar sobre o quê? Diz Thomas Boston, ele diz, vai meditar sobre o casamento, sobre a constituição da família, segundo o padrão de Deus. Ele sabe da seriedade, do significado da constituição de uma família pactual. Perceba, irmãos, a beleza do texto. Enquanto ele meditava, enquanto o servo orava, o Senhor trouxe a resposta às suas orações. O texto é tão impressionante. No verso 63 diz: saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu. Como é glorioso, irmãos, sermos visitados com a resposta providente de Deus, enquanto cumprimos o nosso trabalho ordenado por Deus, na leitura da palavra, na oração, estando na presença de Deus, cultuando ao seu nome, participando dos sacramentos. Como é bom, no ato de fazermos aquilo que é ordenado por Deus, sermos abençoados por Ele, como foi o servo de Abraão e como foi o filho de Abraão. Aqui você tem literalmente a glória de uma verdade como essa, irmãos. A beleza de uma verdade como essa estampada aqui no próprio texto. Mas eu queria
trabalhar ainda só um texto nesse tópico, mais um texto, para você perceber como os servos de Abraão faziam a vontade dele, como aquele que era literalmente o exemplo, o padrão para ser seguido pela igreja no período do Antigo Testamento. Lá no texto de Gênesis, no capítulo 14 ainda, Gênesis, agora no capítulo 14, antes do pacto mesmo, volte comigo, irmãos, Gênesis capítulo 14, versículo 14, que é o capítulo que trata da guerra de 4 reis contra 5, que está envolvido aqui Ló, o seu parente, não é? E no verso 14 diz assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Veja que detalhe no verso 14, irmãos. 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Qual foi a ordem? Como é que é a ordem dada no capítulo 17, irmãos? Que ele vai circuncidar os nascidos, os servos nascidos na sua casa e os estrangeiros. Esses são os que nasceram na sua casa. São homens que têm autoridade e poder para destruir os inimigos e libertar o seu povo das mãos dos inimigos. Um detalhe nesse texto, irmãos, é que o verbo hebraico usado aqui para dizer literalmente no verso 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair. Esse verbo fazer sair, ele é usado em vários outros lugares como tirar uma flecha da aljava. É como se ele tirasse de dentro da sua aljava a flecha os lançou para que eles fossem libertar os homens do cativeiro. E Ló era o contexto aqui específico. Ele vai exatamente libertar o seu povo. Os seus servos serviam, os seus servos cumpriam a sua palavra. Eles oravam a Deus, eles eram amigos de Deus, eles tinham intimidade com Deus, eles conheciam o poder de Deus, eles adoravam a esse Deus verdadeiro. Que gloriosa manifestação da vida da igreja no período de Abraão. Que gloriosa manifestação do poder de Deus aqui. Irmãos, você pode ter toda certeza. Tudo que nós podemos ver, irmãos, que a igreja de Deus era, ou que ela foi, e o que ela fez, irmãos, você vai perceber que isso é a manifestação do fato de que ele ouviu o evangelho, ele creu, e ele recebeu poder para fazer o que agrada a Deus. E os seus servos obedeceram a sua voz. Desde o período do Antigo Testamento, 2 ou 3 estavam reunidos para glorificar o nome do Senhor. Sabemos que esse texto tem a ver com o conceito de testemunha no Novo Testamento, que é o contexto do Antigo Testamento na lei. Mas eu já citei Crisóstomo, vou repeti-lo. Crisóstomo dizia assim, literalmente: quem são os 2 ou 3 que estão reunidos em seu nome? Ele responde: não é o pai, não é a mãe, e não são seus filhos? A primeira igreja foi uma casa, uma família. A primeira manifestação desse princípio. A partir da fé, irmãos,
você vai ver a comunhão dentro da família, e a casa, e essa comunhão ela vai se expandindo para os dentro da casa e os de fora da casa, que agora adentram a família por meio da fé e do sinal da aliança, como descrito na própria palavra de Deus. Irmãos, a grande obra da Igreja de Deus em todas as eras, irmãos, através do conhecimento salvífico de Deus e da sua vontade para os homens, literalmente um estado social abençoado e puro, em qual todos os homens, numa família ou fora dela, mas dentro da igreja ou em qualquer outra relação, pudessem guardar os caminhos do Senhor, praticar a justiça, o juízo que o Senhor havia ordenado a eles e buscarem a face do Senhor. A partir da família, na igreja, na sociedade, em qualquer estrutura, estabelecesse o mesmo princípio, que o Senhor fosse adorado, conhecido, buscado por todos aqueles que conhecem o seu nome. Aqui nós podemos ver a natureza essencial da bênção, irmãos, que foi dada a Abraão, a sua casa e a sua própria descendência. A sua casa e a própria descendência. A história humana não pode ser concluída em nada melhor, irmãos, e nada maior do que aquilo que nós conhecemos com esse princípio de que Deus habita no nosso meio. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Não há nada mais elevado na história do homem, nada maior a ser buscado, a não ser esse princípio que foi anunciado ao próprio Abraão. A bênção a ele, para ele e para toda a sua família. Para ele e para toda a sua própria família. Aqui nós chegamos, talvez, irmãos, ao princípio em que podemos olhar para toda essa história e extrair algumas conclusões últimas. Para tudo isso que vimos na sexta, hoje pela manhã e hoje à noite. Tudo que nós podemos aprender um pouco apenas focando na história de Abraão, como sendo o pai da fé, e aprender algumas lições que são fundamentais para a nossa vida e para a vida da igreja. Primeira coisa, irmãos, Deus é revelado em sua grandeza e majestade como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, o Deus Eterno, e ao mesmo tempo como o Deus da graça e o Deus da redenção. Nessa história você vai ver quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz a Abraão: eu sou Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vamos aprender literalmente isso com a revelação do próprio Deus, olhando para o seu povo. Abraão creu em Deus. Isso foi, irmãos, imputado para a justiça. Diante de toda a dificuldade, ele obedeceu sua voz, ele recebeu o cumprimento de suas promessas. A fé em Deus, a obediência à sua vontade revelada, marcam os pontos cruciais de toda a história. A fé em Deus e a obediência à sua vontade revelada. Tudo aquilo que ele revelou a Abraão, ele buscou fazer segundo a vontade do próprio Senhor. O segundo princípio que podemos aprender aqui, irmãos, ainda é que Deus é revelado como aquele que escolhe. Lembre-se o conceito de igreja que vimos no primeiro dia: chamados, eleitos e fiéis. Deus, ele é revelado como aquele que escolhe. Como ele escolhe? De maneira soberana, por razões que estão nele e não no homem, apenas nele. Alguns podemos pensar ainda, irmãos, algumas desses nós podemos ainda refletir um pouco mais, dizendo exatamente aquilo que a Escritura nos ensina. Nós podemos pensar olhando para as circunstâncias e para os resultados. Muitos vão
olhar para a vida e dizer, não é, talvez eu mereci isso, eu fui salvo porque Deus viu em mim alguma coisa boa. E na história de Abraão você não vai encontrar isso. Abraão, como Paulo, não estava em busca do Senhor, pelo contrário, ele vivia contrário à própria vontade de Deus. Lá nós podemos ver Deus escolhendo segundo a sua própria vontade. Ele chama e ele separa para si mesmo algumas pessoas da companhia dos homens para si. Essa é a igreja de Deus, chamados e eleitos. A verdade acerca disso, irmãos, é que o fundamento de tudo isso está na graça soberana de Deus. A existência de tudo isso depende da escolha divina e do chamado divino. Ele chama, ele convoca. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma cidade que eu te mostrarei. Sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Essas verdades aqui, irmãos, desde o primeiro ato da história de Abraão, elas vêm ao nosso encontro. Essa é a experiência registrada na história de Abraão e na sua casa. O apóstolo Paulo pega essas experiências, por exemplo, em Romanos, no capítulo 9, 10 e especialmente o capítulo 11, quando ele vai tratar sobre a salvação. Ele diz assim: ora, Isaque, irmãos, Abraão teve 2 filhos, um com a mulher, a esposa, e outro com aquela que não era a sua esposa. Um chamava Ismael, o outro chamava Isaque. Paulo vai dizer que Deus escolheu Isaque e não Ismael. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Só que alguém pode pensar assim, tudo bem, mas ainda ele escolheu porque nasceu de Abraão. Poderia confundir, é filho de Abraão, então é eleito. Aí ele vai para a sequência e diz, agora eu vou contar a história de Isaque. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Não eram nascidos 2 ainda. Deus escolheu um e rejeitou o outro antes de terem nascido. Para que fique claro que não é segundo a vontade do homem, mas segundo o poder de Deus, segundo a soberania de Deus. Ora, Paulo vai concluir isso no Novo Testamento, e essa história de Abraão em toda a sua essência. Ele vai chamar o seu povo pelo poder da sua própria vontade, por sua própria escolha, segundo aquilo que ele quer. A eleição da graça, irmãos, né? Alguns são chamados e escolhidos e fiéis, outros são deixados, outros externamente recebem os sinais, mas provam que são infiéis no caminho, porque não fazem a vontade de Deus. O aspecto externo dessa vocação não se vê nos que são falsamente convertidos. Vou repetir isso aqui. Alguns são chamados, escolhidos e fiéis. Outros são deixados. Outros estão no nosso meio, receberam o sinal, até participam da mesa, mas se mostram infiéis ao Senhor. Terceiro princípio da história que podemos ver aqui da igreja no período de Abraão, irmãos, a eleição, ela é não apenas para ele, mas para todas as nações da terra. Ela é graciosamente dada, não apenas àqueles que estão na casa dele, mas nas famílias da terra. Abraão é chamado, ele é abençoado por Deus, com o objetivo de que ele possa ser uma bênção, primeiro para os que estão junto dele, para a sua descendência, e em última instância, para todas as nações da terra,
para que elas possam ser abençoadas em Abraão. Literalmente isso, irmãos. Foi para esse fim que o apóstolo Paulo expôs de modo tão poderoso em suas epístolas, que outro descendente de Abraão, né? Você vai ver, literalmente, o apóstolo Paulo vai descrever isso de maneira que eu diria riquíssima na própria palavra de Deus. Ele vai descrever que a salvação, literalmente, foi dada a Abraão porque ele creu no Evangelho, para que essa salvação se manifestasse a todos os povos da terra por meio de Jesus Cristo. Para que as outras nações se gloriassem no Deus Todo-Poderoso, como ele se gloriava, para que eles buscassem esse Deus Todo-Poderoso, como ele buscava, para que ele cantasse louvores a esse Deus, para que ele o conhecesse. Isso é manifestado assim. Sabe onde está escrito isso, irmãos? O apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas, mas um salmo especificamente já trata desse tema, lá no Salmo de número 47. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo de número 47, e veja o caráter que não é apenas local, mas para todas as nações associadas às bênçãos de Abraão. Salmo de número 47, verso 2, primeiro momento. Salmo 47, verso 2 diz: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Agora veja o verso 7 a 9. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Veja, irmãos, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, o mesmo povo, os que creem no mesmo Deus que ele creu, que confiam e têm a mesma esperança que ele teve, porque creu na revelação, como foi posta pelo próprio Senhor nas Sagradas Escrituras. Quarto, irmãos, a eleição que foi manifestada a Abraão e os resultados que se desenvolveram carregam um princípio do cabeça pactual, isto é, do representante pactual. Nós encontramos um homem se colocando por muitos, literalmente, muitos que são contados com ele. Certo efeito disso, irmãos, e debaixo de certas condições, eles literalmente, a promessa que é feita a ele é concedida a todos aqueles que estão nele, unidos a ele. É por isso que, quando Jesus Cristo veio, aquele que cumpre todas as promessas que foram feitas a Abraão, de até mesmo salvar os gentios, ao levar a maldição que estava sobre nós, levando sobre si, fez vir o Espírito Santo sobre os gentios, como nós podemos perceber. E com isso, você vai lembrar que Jesus Cristo se coloca como representante do seu povo, a tal ponto, irmãos, que você vai perceber, o Pai conduz o povo a Cristo. Cristo e o Pai enviam o Espírito que leva o povo a Cristo, porque nas mãos de Cristo estão todas as promessas que foram conquistadas por Ele para o povo. Fora dele, sem relação com ele, sem crer nele e sem confiar nele, nenhuma das promessas feitas a Abraão serão nossas. Nenhuma delas. O Senhor ensina nessa história que ele trabalha pelo princípio do cabeça pactual. E por último, irmãos, há literalmente uma igreja visível, estabelecida sobre a terra, guiada por Deus, ordenada por Ele, que é a comunhão dos que creem
juntos com seus filhos, que se ajuntam sobre os fundamentos da palavra de Deus, em obediência ao chamado. Esses que creem são trazidos a uma relação pactual com o próprio Deus e recebem um sinal que foi apontado pelo próprio Deus, com uma promessa especial para todos aqueles que estão nessa comunhão, e responsabilidades especiais derramadas e manifestadas a eles. O que eles devem fazer por Deus nesse mundo e como eles devem viver nesse mundo para o próprio Deus. Essa é a igreja que é revelada num período de Abraão. Essa é a igreja. Se nós pudéssemos concluir com um texto, eu diria, abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu peço, na realidade, que você abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, por favor, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. A partir, irmãos, do versículo 9 até o verso 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só lembrando, todos esses termos são extraídos da lei, Êxodo e Deuteronômio, referindo-se ao povo de Israel. E aí no verso 10 ele diz: Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tudo o que foi prometido e ordenado a eles, pela fé em Cristo, é nosso. O mesmo princípio está sobre nós. Nós somos escolhidos, irmãos, sabe para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso nós fazemos. Você imagina pensar nessa comunhão que o Senhor concedeu ao seu povo, irmãos. Nós ouvimos o Evangelho, nós cremos no seu nome, nós somos selados com o selo ordenado por Deus, tudo isso com o fundamento da palavra revelada. Vivemos segundo aquilo que Ele nos manda, não nos afastamos e buscamos não nos afastar daquilo que Ele nos ordena. Aqui nós temos um princípio claro dessa comunhão. Mas que glória nós podemos pensar. Por que a nossa mente mudou tanto de um tempo para cá, quando descobrimos a bênção de poder ter filhos? De onde veio esse princípio? Se não do entendimento da própria doutrina do pacto. E que bênção você imaginar que os seus filhos, como os servos de Abraão, eles vão a Deus em oração. Eles vão buscar a face de Deus em oração. Eles vão ler as Escrituras Sagradas. Eles vão ouvir o Evangelho de Cristo. E nas suas dificuldades, eles sabem a quem recorrer. Sendo assim, nós poderíamos não mais viver quando pudéssemos ver todos os nossos filhos curvados diante do Senhor, buscando a face do Senhor.
Mas deixa eu lhe alertar de uma coisa também, irmãos. Nós podemos fazer tudo isso externamente, mas nós não temos poder de alcançar o coração dos nossos filhos. O que eu faço? Como Moisés disse, circuncida o coração do povo. Eu peço àquele que tem poder para mudar o coração dos nossos filhos. E como isso, irmãos? Enquanto eles fazem aquilo que Deus mandou fazer. Orando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, ouvindo a pregação, vendo os sacramentos. Senhor, Senhor, toca o coração dos nossos filhos, para que eles te temam, para que eles te busquem, para que eles te amem, Senhor. Esse é o poder e com a autoridade do Evangelho de Cristo, nós podemos saber que essa é a vontade de Deus para a sua igreja, irmãos. Mas, e quanto a você que está aqui essa noite, que participa de todas essas coisas externamente, seu coração está tão longe do Senhor, você ouve a palavra, você lê as Escrituras, você levanta na hora de orar, você levanta na hora de ler, você faz tudo o que é pedido, mas o seu coração está longe do Senhor. Lembre-se disso. Se não cuidarmos disso agora e do nosso coração agora, nós seremos reprovados lá na frente. Nós seremos reprovados lá na frente. Porque esse legislador, esse Deus e o Senhor da igreja, Ele não julga apenas a tua aparência, Ele julga o teu coração. A igreja do Senhor. Que possamos fazer como Eliezer, que possamos fazer como Isaac, no campo, longe, sem ninguém ver, diante da ordem. Ó Senhor, Deus de Abraão, ouvi a minha oração. Ouvi a minha oração. Que possamos ver os nossos filhos como Isaac, depois de um dia de trabalho, sozinho no campo, meditando. Que riqueza, que glória, que poder é manifestado ao seu povo, quando os nossos filhos se curvam diante do Deus que nós servimos. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor de toda a glória, Deus de todo o poder, nós nos curvamos diante de Ti mais uma vez em louvor ao Teu nome, humilhados diante da Tua majestade e da grandeza da Tua palavra, da sabedoria do Senhor, do conhecimento glorioso do Senhor. Ó Deus, tudo isso nós amamos ouvir, nós amamos entender. Ah, Senhor, faz morada em nosso coração, habita no nosso íntimo, faz com que todas essas verdades estejam entranhadas em nós e se manifestem em obediência verdadeira à Tua palavra, em submissão, em oração, em leitura da palavra, em meditação, que a nossa vida se reflita, seja refletida com aquilo que nós conhecemos de Ti e do Teu Evangelho. Abençoa cada família aqui, derrama a Tua graça sobre nós. Nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.